Fala pessoal, esse é mais um vídeo do canal Trilha com Cristo. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial. Ele que é pastor-presidente da Igreja Betuel, aqui em Vargem Grande Paulista. Vai trazer aos nossos corações uma palavra muito poderosa. Peço que vocês fiquem até o final. Se você gostar do vídeo, clique em curtir, comente, compartilhe e se inscreva, porque a trilha é sua. Tua presença vale mais, Sua presença vale mais, Sua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua Pastor Rogério, é um prazer presença tê-lo vale aqui mais. no Trilha com Cristo. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal que acompanhou o canal, falasse um pouquinho da sua trajetória em Cristo Jesus. Amém. Olá a todos, é um prazer também estar participando desse programa, né, desse especial, é uma trilha com Cristo. Meu nome é Rogério, sou pastor em Vargem Grande Paulista, pai de 3 filhos, casado com a pastora Nete, avô da Helena e servo de Jesus Cristo. Glória a Deus. Esse espaço aqui, pastor, é um espaço que está localizado aqui em sua casa, né? Isso. E ele tem um significado para você, né? Queria É. que você explicasse um pouquinho desse espaço aqui. Na verdade é um testemunho, né? Quando eu vim para Vargem Grande, Paulista, eu vim no intuito de servir a Deus, né? Não tinha familiares aqui na cidade e estávamos procurando um lugar para a gente adquirir, né? Ainda com poucos recursos, mas para encurtar a história, que é um testemunho bem longo, uma das coisas que nos chamou a atenção para adquirir esse espaço foi exatamente esse bosque, onde nós já vislumbrávamos um local de oração, um local de meditação, um local em que nós tivéssemos mais intimidade com Deus, né? Um lugar amplo, e esse local foi preponderante para que nós conseguíssemos fechar a compra desse local, e hoje a gente está aqui, né, mais uma vez usando esse espaço para falar do amor de Deus. Glória a Deus, aleluia. Pastor, é um tema muito importante que a gente vai entrar aqui agora. Com a sua bagagem aí, com a sua história, você que é pastor, presidente da Igreja Betuel, eu queria que você explicasse um pouquinho a respeito do que é estar em Cristo Jesus. Olha, inclusive, esse tema, né, ele é muito importante porque, inclusive, faz parte do meu testemunho, né, porque lá em 2002, quando eu vim, eu estava morando no Recife, né, fui lá trabalho, a empresa faliu, fiquei um período lá, e quando eu volto totalmente destruído, né, com as finanças destruídas e com a minha vida pessoal destruída também. E foi me apresentado o Evangelho, eu acabei indo à igreja, né. Eu lembro que quem me levou para a igreja foi a mãe do meu patrão, né, ela é minha mãe na fé. Só que na ocasião, eu costumo dizer que eu entrei na igreja, mas o Evangelho não entrou em mim. Há uma grande diferença. Existem muitas pessoas hoje, né, Thales, que frequentam a igreja, que são seguidores de Cristo, mas ainda não estão em Cristo, né? São só participantes do culto, mas não são participantes integrantes do reino. Então eu costumo dizer isso, né, que estar em Cristo é uma preposição, né? A palavra "em" é uma preposição. Ela tem 3 sentidos. Ela tem o sentido de tempo, de localização e de espaço. Estar em Cristo é você determinar que o seu tempo ele é única exclusivamente para Deus, né, para Jesus. Você se localizar é você estar dentro de um cenário de identidade, né? Você ter a identidade de Cristo é você estar em Cristo. E a parte do espaço, né? Qual o espaço que Deus ocupa na sua vida. Por isso que Gálatas 2 vai dizer que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Então você passa a viver uma vida não regida pelas suas próprias vontades, não regida pelo seu próprio querer, mas estar em Cristo é realmente viver uma vida de renúncia, viver uma vida de abandono de práticas pecaminosas e única exclusivamente para agradar a Deus, né? Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor é a videira. Exato. E o galho somos nós, né? E se o galho estiver fora da videira, estiver no chão, ele vai secar e para nada serve, se não queimar. Acho que é a única utilidade que ele vai ter. Mas se o galho estiver na videira, vai gerar fruto.
a gente estando em Cristo, nós geramos frutos? Geramos frutos e frutos de arrependimento, né? Mas esse texto de João 15 ele é muito importante, porque ele fala também que não adianta, isso aqui é muito, muito interessante, não adianta apenas a pessoa estar em Cristo. Cristo precisa estar nela, porque esse mesmo texto vai dizer que os ramos que estão em mim não dão fruto, será cortado. Mas a sequência do texto vai dizer, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, vocês darão frutos. Então precisa de duas... É a ida e a vinda, é a mão dupla. Né? E com Deus sempre é a mão dupla. Né? É dar para receber, é receber o pão do céu e compartilhar. Né? Então tem pessoas que estão, né, seguindo a Cristo, conhecem a Jesus, mas Jesus ainda não entrou plenamente dentro dela. Né? Por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos um vaso de barro, né? E tem um tesouro dentro de nós. Então, a presença do Espírito Santo faz com que nós tenhamos essa identidade, ela entrelaçada com Cristo. Né? E pessoas que têm a presença do Espírito Santo, elas produzem os frutos do Espírito. Por isso que um ramo só vai dar fruto se ele estiver na videira, mas o conteúdo da videira estiver dentro dele. Glória. Agora, uma pergunta. O que faz com que as pessoas se afastem dessa presença, de estar em Cristo? Existe uma certa epidemia, algo específico que faz com que as pessoas saiam da presença de Deus, que é algo evidente que as pessoas fazem, percebem, mas não querem sair disso? Eu costumo dizer, Thales, que a primeira coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Né? Deus nos ama de uma forma incondicional, então o que nós fazemos ou deixamos de fazer não diminui ou aumenta o amor de Deus para conosco, porque ele é incondicional. Mas a Bíblia vai dizer em Isaías que o nosso pecado faz separação entre Deus e nós. E é interessante porque o pecado original, né, Adão, ele saiu do lugar de encontro. Né? Quando Deus, né, e o próprio Jesus já estava na formação, né, desde o início, né, e tudo foi feito por ele, por meio dele, e sem ele nada do que foi feito teria se concretizado. Deus procura Adão e pergunta: onde você está, Adão? Porque Adão saiu do lugar de encontro. Né? Então pessoas com distrações, né? Que é a segunda coisa que eu enxergo que hoje afasta pessoas da presença de Deus. Primeiro é o pecado, né? E a segunda são as distrações. E hoje, se você for reparar, o que o mundo mais tem proposto para nós, inclusive que estamos na igreja, são as distrações. Né? As redes sociais, tem pessoas que ficam 2, 3, 4, 5 horas vendo vídeos no TikTok, vendo um monte de conteúdo, muita informação e pouco conhecimento. E aí vai perecer, porque a Bíblia vai dizer que um povo perece porque falta conhecimento. Então essas distrações, elas têm tirado muitas pessoas do centro da vontade de Deus, do foco, né, que é buscar a Deus. Teve uma certa feita, falando de epidemia, né, nós tivemos a pandemia do coronavírus e as igrejas foram fechadas, né, e foi aquele rebuliço, e a gente naquela luta para que a igreja se transformasse num serviço essencial, mas infelizmente não conseguimos avançar nesse sentido. Mas foi um alerta de Deus para nós. E quando a igreja volta, né, aos cultos, suas atividades, muitas pessoas não voltaram. Muitas pessoas se perderam. E teve uma vez que eu perguntei para um jovem. Eu falei para ele: poxa, os cultos voltaram, né? Cadê você que não está vindo mais? E ele pegou e falou: pastor, eu estava vindo. Eu falei: poxa, mas estava bem, né? Todas as atividades da igreja. Ele falou: então, pastor, eu estava bem, estava vindo nos cultos, né? Aquele movimento dos jovens, estava muito legal. Mas a igreja fechou, né, pastor? Aí o senhor sabe, eu fui desanimando. Eu perguntei: mas sabe por quê? Ele falou: pastor, eu não sei por quê. Eu falei assim: eu sei. Ele falou: então por quê que eu esfriei? E aí eu respondi para ele: porque você só estava na igreja. Você não estava em Cristo. Porque estar na igreja, tem um monte de gente que está e a igreja fecha, a pessoa não está mais. Mas estar em Cristo, e Cristo não se resume a 4 paredes. Jesus não se resume a um culto. Jesus se resume a uma vida plena na presença dele. Então, essas questões, essas artimanhas do inimigo é justamente para nos afastar do propósito. Que é só primeiro ser um frequentador de igreja. Mas quando você está em Cristo, você é um verdadeiro adorador, né? Que adora o Pai em espírito e verdade. Glória a Deus. Tem uma palavra que Jesus estava ensinando, no qual ele falou que aquele que firma a sua casa sobre a rocha vai bater rios, vai bater água, vai bater vento, vai bater qualquer outro tipo de coisa,
mas ela não cairá. Mas aquele que firma a sua casa sobre um monte de areia, né? Essa tem a rocha e a areia, né? Vai bater água, vai bater rio, vai bater vento e a casa cairá. É necessário estar nele para que o inimigo não atinja a gente também, né? Existe uma proteção, existe algo assim que se a gente estar nele, a gente está protegido, de certa forma, pela mão de Deus, pelo poder de Deus. Thales, a gente precisava analisar um pouquinho mais profundamente esse contexto. Porque se a gente falar sobre coisas terrenas, a gente vai dar esse âmbito de quem vai para Cristo, né? Quem entrega a sua vida para Jesus. A visão dele é somente para as coisas daqui. Olha, se eu fundamentar minha casa na rocha, pode vir a tempestade, pode vir a crise mundial, pode vir bomba, pode vir guerra, que eu vou estar protegido. Agora, essa percepção, ela é muito mais ampla, né? Tem pessoas que elas se frustram. E por que muitas vezes elas não permanecem em Cristo? Porque elas se sentem desamparadas por causa dos processos. E aí a Bíblia vai dizer que se o próprio Deus não poupou o seu Filho, por que nos pouparia de passar por perseguições, por passar por lutas, por decepções, frustrações? Porque assim, os próprios discípulos, né, caminhavam com Jesus, viram os milagres, presenciaram a multiplicação dos pães e peixes, presenciaram a pesca maravilhosa, coxos, mancos, cegos, leprosos foram curados ao olho nu, expulsaram demônios. Então eles estavam naquele ambiente, aquela atmosfera espiritual proporcionada por Jesus. Mas a visão deles era terrena. Quando Jesus ele é preso, eles se decepcionam, porque eles achavam que Jesus era o libertador bélico do povo judeu. E quando aquele homem, que teoricamente era um guerreiro, ele é preso, está vulnerável, ele não diz uma palavra, como ovelha muda levada ao matadouro, seus discípulos são afugentados. Por quê? Foram afugentados com medo de Roma? Com medo dos fariseus? Não. Por causa da decepção. Então pessoas se afastam da presença de Deus porque se decepcionam. Por que se decepcionam? Porque colocam a sua confiança em Deus naquilo que seus olhos carnais veem, naquilo que a sua mão pode alcançar. E aí quando vem o problema, quando vem a frustração, quando vem a dificuldade, o primeiro pensamento, Thales, onde está Deus? Estou indo na igreja, estou servindo a Deus, estou indo para os cultos, estou jejuando, não estou matando, não estou roubando. Mas por que então que eu passei por esse processo? Porque o olhar das pessoas, de uma forma geral, está somente linkado a essa terra. E aí o apóstolo Paulo vai nos dizer algo muito importante. Ele vai dizer assim, que se eu esperar de Cristo somente nessa terra, eu sou o mais miserável de todos os homens. Então pessoas se frustram porque esperam de Deus. Então essa proteção, a gente tem que tomar cuidado, porque senão as pessoas, então eu vou ficar em Cristo, porque em Cristo nenhum mal vai me acontecer. Sim. Nenhum mal, tem uma palavra que diz que nenhum mal chegará à sua tenda. Mas peraí, vamos entrar ali no contexto. E aí é papo para outro dia. Cara, e foi bem oportuna essa pergunta, porque você abriu a mente de muitas pessoas que são inclinadas pelas palavras de outras pessoas, né, a entender isso, que estando em Cristo você não vai passar por turbulências, que você não vai passar por dificuldades. A palavra vai dizer que quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, o medo, a nudez, a fome, ou seja, a gente vai passar por essas dificuldades. Vão existir essas coisas, né? Então, independentemente dessas dificuldades, quem nos separará dele? Ninguém. O amor dele é incondicional. Perseguição, não há tribulação, não há nada, né, que possa nos separar do amor dele. Então, é basicamente isso. E estar em Cristo é você não estar imune às tempestades, mas você perseverar e enxergar que a tempestade ela não vem para te afastar de Deus. Pelo contrário, ela vem para te aproximar. Porque quando o nosso olhar está em Deus, está em Cristo, por isso que a palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas não significa que tudo agora vai ser bênção, tudo agora vai ser vitória. Eu sou completamente contrário a esse tipo de visão, porque o apóstolo Paulo, vamos para os mártires da igreja, pessoas que saem da presença por causa de problemas, não conhecem a história da igreja. E o caminho que a gente está passando hoje foi pavimentado pelo sangue desses homens. Muito. Né? E a gente desvaloriza, primeiro, o sacrifício de Jesus na cruz, porque ele passou pelo Getsemane, ele suou gotas de sangue, ele foi cuspido, foi chicoteado, foi humilhado, foi maltratado.
E o pior momento para Jesus não foi tudo isso. O pior momento para Jesus. E ali eu volto para o Getsemane, quando ele diz, né, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Qual era esse cálice? Era o cálice da ira de Deus. Por quê? Porque Jesus estava prestes a enfrentar a ira de Deus. Porque a ira de Deus vem por causa de quê? Por causa dos pecados. E se todos os pecados da humanidade estavam sobre os ombros de Jesus, o maior, posso dizer assim, problema da cruz não era a cruz em si, não era os pregos, não era o sacrifício, mas era a separação do Pai. Quando Jesus ele sangra e ele chora e ele está no Getsemane, ele enxerga que em certo momento ele ia ser abandonado pelo Pai. Por isso que ele diz aquela frase, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sentiu desamparado momentaneamente porque Deus precisava cumprir um princípio. O pecado nos separa do nosso Deus. Então naquele momento, foi o único momento que a Trindade foi separada. Por causa de quem? De mim e de você. Então valorize o sacrifício na cruz. Eu já estou vendo aqui, pastor, a minha irmã assistindo esse vídeo ficando maluca com essa ministração aqui. Ela é uma nova convertida assim, né? Então é um conteúdo muito rico que você está trazendo aqui pra gente. E só para pontuar aqui também, né, antes de Davi se tornar rei, ele foi perseguido. E ele estava com o Espírito Santo dentro dele, né? Ele foi perseguido pelo rei Saul em diversos pontos. E ele teve a oportunidade de matar Saul, mas não matou. Não vou tocar num dia de Deus, né? Então, para você ver que, independentemente se o Espírito Santo está em ti, né, quer dizer que você vai passar por tempestade, mas sua casa não vai cair, porque a sua casa espiritual, né? Porque assim, vamos para o apóstolo. Tem vários exemplos, né? O apóstolo Paulo é um deles. Lá em Atos, no final do livro de Atos, vai falar que Paulo estava preso dentro de um navio indo para Roma. E era um projeto de Deus ele ir a Roma. Por quê? Porque ele precisava propagar o evangelho em Roma. Porque quando a igreja foi perseguida, alguém fala assim, mas poxa, a igreja foi perseguida, e agora o que vai fazer? Aí que a igreja cresce. Porque se eles tivessem permanecido só em Jerusalém, depois que veio a presença do Espírito Santo, ficaria confinado o evangelho só em Jerusalém. Mas Deus permitiu a perseguição, para quê? Para que a igreja expandisse. Porque a zona de conforto, já o nome já diz, é zona de conforto. E Deus nos tira da zona de conforto. Então, Paulo, ele vai para Roma, está em destino a Roma, e ele tem uma visão à noite, o anjo se revela a ele e diz assim, olha Paulo, vem uma grande tempestade. Ele não era um homem, né, que tinha ganho tantas pessoas para Cristo, ele não tinha plantado tantas igrejas, né, tantos trabalhos em Éfeso, em Corinto, na Galácia, tantos outros lugares. Ele não era um queridinho, não podia falar, Jesus chega a dizer para ele assim, ó Paulo, cara, você já trabalhou muito, já foi açoitado, já desceu pelo muro, no cesto, já foi preso. Estava vindo aí uma tempestade, você é tão querido meu, que eu vou soprar a tempestade, fica tranquilo, não vai acontecer nada com você. Foi isso que Deus disse para ele? Não, por quê? Porque estar na presença de Deus, estar em Cristo, não nos deixa imunes às tempestades. E aí, só que Deus disse, olha, a tempestade vai chegar, o barco vai se perder, mas todos quantos estão contigo ficaram vivos. E aí eles chegam na ilha de Malta, a nado, né, se agarrando em pedaços de madeira. Você vê, olha o alvo, então a gente está falando do apóstolo Paulo. Sim. Né? E ele chega na ilha de Malta, e aí ele é recebido por bárbaros. E os bárbaros geralmente são bárbaros, mas eles percebem que o esforço que aqueles homens fizeram, eles ficaram admirados, então recebem todos bem. E aí Paulo, ele vai, né, uma fogueira acesa para se aquecer, na hora que ele vai pegar o graveto, uma serpente pica a mão dele. Mas como assim? Ele é servo de Deus, ele está na presença de Deus, está evangelizando, está pregando, está jejuando. E como é que Deus permitiu isso tudo? Porque tem um propósito. Porque quando a gente está em Cristo, é o que eu disse no começo, Gálatas 2:20. Agora Cristo vive em mim, não é mais a minha vontade, não é mais o que eu quero, não é mais o meu querer. E aí a Bíblia vai dizer, né, só para a gente encerrar, o apóstolo Paulo, ele então pega a serpente, né, põe em cima do fogo, a serpente cai, porque Deus permite a picada da serpente, mas não permite a contaminação do veneno. Então Deus permite você passar por algumas situações. Aí vem a proteção de Deus. Aí vem a proteção de Deus. Porque o inimigo, ele não vai ter poder de tocar na nossa alma. E nem fechar propósito. Nem fechar propósito. Assim como Deus fez com Jó. Você pode tocar em tudo que ele tem, mas na alma dele não. Essa é a maior proteção que Deus nos dá. Né? A alma, a nossa alma, é de Deus, é de Jesus.
E aí vai dizer que os bárbaros ficam mais atônitos, estavam esperando ele morrer. Mas Deus tinha uma promessa sobre a vida dele. Né? Aí tem aquele louvor que diz assim, quem tem promessa de Deus não morre. Eu concordo em partes. Não morre se eu continuar no centro da vontade de Deus. Agora, se Deus fez uma promessa e eu sair da vontade de Deus, sair do centro da vontade de Deus, Deus não está obrigado a cumprir a promessa. Agora, se eu estiver no centro da vontade de Deus, buscando a Deus, Deus vai cumprir a promessa, cumpriu a promessa na vida de Paulo. E aí depois, e qual que foi o objetivo? A ilha de Malta não era destino. A ilha de Malta era só lugar de passagem. Então talvez você está me ouvindo, está passando aí pela ilha de Malta. Talvez passou pelo naufrágio, talvez passou aí pela picada da serpente. Nem acabou um problema, já veio outro. Você está perguntando, mas Deus, e agora? Cadê o Senhor? Calma, fica no centro da vontade. Deus vai te usar ainda. Curado para curar. No lugar da tua ferida, é o lugar onde Deus vai te usar para você ajudar alguém a se curar. Por quê? Porque a Bíblia diz que foi a mão direita de Paulo que foi picado. E aí ele descobre que Públio, o dono da ilha, né, o chefão, o maioral da ilha, estava doente. E ele pede para ir até aquele homem, e a mão que foi ferida foi a mão que ele impôs para orar por Públio. Glória a Deus. E Públio foi curado. E depois de Públio ser curado, tem recompensa. Olha só, meu Deus. Então tem a tempestade, tem a ferida, você se dispõe, porque você está em Cristo, você está disponível para Cristo, Ele te usar, mesmo ferido, mesmo machucado, mesmo depois de um processo difícil, e depois disso o que vai acontecer? Ele vai orar por alguém, esse alguém é curado, e depois a Bíblia vai dizer que eles prepararam tudo para que eles pudessem ir seguir viagem. Então, a mão que foi ferida, foi a mão que foi usada para curar e a mão que recebeu a recompensa. Então a Bíblia vai dizer que a recompensa é no Senhor. Fica firme, fica em Cristo e pode ter certeza que essa tempestade vai passar e vai virar testemunho de milagre na tua vida. Glória a Deus. Eu queria pedir para você enviar uma mensagem para quem está assistindo a gente, uma mensagem para fortalecer a fé dela, para que ela entenda que é necessário que ela esteja nele e ele esteja nela. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para o público do Trilha com Cristo. Maravilha. Primeiro, só esse tempo que você está reservando para ouvir falar do amor de Deus já é extremamente importante para você aprofundar o seu nível de conhecimento em Cristo. A Bíblia diz que o nosso fundamento tem que ser Cristo. Não há outro fundamento. Tem pessoas que têm fundamentado a sua vida em carreira, fundamentado a sua vida em conquistas, fundamentado a sua vida em coisas terrenas. Mas por isso que lá em Mateus 6,33 vai dizer, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Quando eu tenho essa percepção, quando eu estou em Cristo, a minha prioridade são as coisas do alto. Porque tudo que nós vivemos aqui, até esse lugar, que é um lugar bonito, ele vai perecer. Mas se você estiver em Cristo, se você tiver um entendimento de que nessa vida nós somos passageiros e realmente estrangeiros nessa terra. E a nossa visão, ela deve ser a visão da eternidade. Glória a Deus. Porque não adianta você querer passar a eternidade com Cristo se, enquanto você estiver aqui, você não prioriza as coisas dele. Então é necessário você analisar a sua vida. Quais têm sido as suas prioridades? Qual o lugar que Deus tem ocupado na sua vida? Né? Então, naturalmente, quando você tem essa autoanálise, essa autorreflexão, você vai perceber que precisa avançar um pouquinho mais. Quero presentear você aqui com o boné do Trilha com Cristo, né? Como você foi participante desse projeto, esse presente é seu. Que legal. Como honra aí pela sua participação ao canal. Coisa linda. Eu quero agradecer ao Thales, né, por essa oportunidade de testemunhar um pouquinho, né, um breve relato daquilo que Deus tem feito na nossa vida, né, da visão que nós temos sobre o reino de Deus. E eu tenho certeza, né, que esse é um projeto que vai alcançar vidas, né, já tem alcançado e vai alcançar ainda mais vidas. É um projeto que nasceu no coração de Deus. Eu sou grato a Ele por fazer parte disso, viu? E essa trilha, né, continue trilhando com Cristo. E a trilha fala de quê? Fala de lugares que são muitas vezes inóspitos para entrar, né? Mas a nossa vida é assim, cheia de pedregais, cheia de altos e baixos, mas quem está fundamentado em Cristo, nessa trilha, vai ficar um rastro de glória. Glória a Deus, glória a Deus. Eu costumo dizer, pastor, que Jesus está trilhando junto.
E eu fico olhando as pegadas, porque eu quero pisar no mesmo lugar onde ele pisou. Porque aí eu sei que eu tenho segurança. Isso é estar em Cristo. É, exatamente. Parabéns. Deus Obrigado. abençoe, em nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe a todos. Amém.